Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Papo Segurança. Eu sou Alexandre Rodrigues e a dica de hoje vai para o Synect da Intelbras. Esse software que foi lançado agora na ExpoSec 2018 e eu irei fazer um review aqui para que você possa entender como ficou essa nova plataforma. O que é mais legal é que também eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa baixar esse software de forma direta. Antes de começar, eu quero que você inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para que você possa ficar atento a todas as novidades aqui do canal do Papo Segurança. E também deixe os teus comentários, ele é muito importante para que a gente possa trocar essas ideias. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar a tela do meu computador para que a gente possa fazer passo a passo aqui desse software, certo? Bom, ao abrir uma página de internet, no buscador você vai colocar Synect Intelbras. O primeiro link ele já vai te levar para a página onde você vai poder fazer o download, né? É bem simples, a Intelbras geralmente consegue colocar isso de forma muito prática. Bom, ele apresenta aqui a versão beta, né? Uma versão que ainda deverá sofrer bastantes melhorias, né? Então, aqui em Downloads você vai ter o manual e também a primeira versão aqui do software Synect. Então você clica no software para fazer o download, né? Então é só dar um clique aqui, automaticamente ele vai fazer o download. Eu já fiz esse download aqui na minha máquina. Então eu vou aqui em download, na minha pasta download, e já vou dar 2 cliques para fazer a instalação do Synect. Lembrando, essa plataforma funciona também no Windows 10, certo? E aí ele vai desde o Windows 7, o 8 e também o Windows 10, que é a plataforma mais atualizada da Microsoft. Então o processo de instalação é muito simples, é só clicar em Sim para aceitar, aqui avançar. Olha, aqui ele fala exatamente isso aqui, ó, compatível com Windows 10, compatível com dispositivos mais novos, etc. Né? Então aqui ele mostra que tem essa compatibilidade já com a plataforma mais nova do Windows, certo? Então clique em avançar, aceita, né? Eu lhe recomendo que você leia, né? Para que você possa estar atento a tudo que ocorre nesse contrato de licença, né? Clique em avançar. Aqui será o local onde ele vai ser instalado, avançar novamente. E aqui ele faz uma pergunta, ó, você quer instalar uma versão completa do Synect com o serviço de gravação local e o Intelbras Media Player? Bom, eu lhe diria que você escolhesse essa opção por ser a mais completa mesmo. Aqui está todo um pacote que você vai precisar para deixar instalado no seu cliente, certo? Então clique em avançar, criar um ícone na área de trabalho, é bem importante também. E aí vamos fazer a instalação. É muito rápido, é uma plataforma, digamos assim, bem enxuta, né? E aí em poucos cliques você vai conseguir finalizar essa instalação. Finalizado aqui a instalação em poucos cliques, é muito prático, né? É só clicar em concluir. E ele pede para fazer o reinicio da máquina por conta do framework, certo? Então é só clicar em sim, ele vai reiniciar a máquina. Enquanto ele reinicia, é importante observar que se você vai fazer a instalação de um software como esse, por exemplo, num condomínio, num prédio, né? É muito interessante você deixar essa máquina exclusiva para o sistema de câmeras. Se você colocar também uma placa de vídeo, você poderá ter um número de até 4 telas independentes. Ou seja, você pode ter 4 telas com 4 DVRs independentes, ou você pode também ter 2 telas e fazendo, digamos assim, mosaicos com modelos, né, de ambientes diferentes para que você possa ter uma dinâmica ali com o porteiro. Eu utilizo dessa forma, é muito prático e traz muito conforto ali para quem está operando. Bom, já iniciado aqui o sistema, agora ele deixou aqui na minha área de trabalho 3 ícones, certo? O player, o sistema para fazer a importação do SimPlus para o Synect, ou seja, você não vai perder os seus clientes que já estavam configurados no SimPlus, você pode fazer essa importação para cá e aqui de fato o Synect, certo? Clicando com o botão direito, você pode colocar aqui para ele abrir como administrador, certo? Só clicar em sim e aí ele vai abrir aqui a nova plataforma. Bom, eu gosto de marcar sempre para que ele possa ter acesso nessa parte do Firewall, né, para que ele possa permitir esse acesso. E aí, de fato, agora
ele vai abrir a tela do login e senha para fazer autenticação no sistema. A senha de fábrica que vem já configurada nessa tela aqui inicial é admin, certo? Você pode alterar isso aqui dentro da plataforma. Também, se você quiser colocar aqui a opção lembrar, ele já vai passar direto, certo? Não vai pedir mais essa autenticação. Então eu vou colocar aqui entrar. Aqui também do lado já tem um botão sair, caso você não queira entrar na plataforma. Mas aí a nossa proposta agora é entrar. E eis aí o novo SYNNEX da Intelbras, certo? O que dá para observar aqui nessa nova plataforma é que eles enxugaram mais os ícones, né? Então os ícones agora estão muito mais, digamos assim, bonitinhos, né? E tem coisas que você precisa mesmo para o teu dia a dia, certo? Eu quero começar aqui por essa parte aqui de baixo aqui para que vocês possam entender. Eu não vou falar sobre todos aqui, mas eu quero falar só de alguns pontos que eu achei mais interessantes, porque o restante já é tudo, digamos assim, você tem essa base já do SYNPLUS, certo? Então, aqui em dispositivos, isso é uma dúvida que muita gente tem e eu faço questão de falar para que vocês possam entender melhor, certo? Um dos pontos que já precisa observar é que ele já tem aqui, ó, em cima a parte do Intelbras Cloud, né? Isso é muito importante porque aqui você pode importar todos os seus clientes que já estão lá no Intelbras Cloud diretamente para o SYNNEX. Então é só colocar o teu nome do usuário e senha e aí você vai importar todos os seus clientes de uma forma muito rápida, certo? Para adicionar um dispositivo, há duas formas, certo? Essa aqui é onde você pode colocar em atualizar e ele vai aparecer os dispositivos aqui, ou você pode colocar aqui de forma manual. Bom, então para adicionar aqui um novo dispositivo, muito simples, eu vou colocar aqui em novo, vou colocar aqui o nome qualquer, teste, por exemplo, o número do IP, certo? Eu já tenho o número desse IP e se você não sabe, é só ir nas configurações de rede do DVR e lá você pesquisar qual o número do IP do seu DVR. Aqui você vai colocar o nome admin, a senha que você setou lá no DVR e coloca em sincronizar. Essa informação aqui, ela vai ser preenchida automaticamente aqui embaixo. Então, depois de sincronizado, ele vai colocar aqui o número de série e as informações aqui do DVR. Eu vou colocar aqui em adicionar. Dispositivo adicionado com sucesso, só clicar em confirmar e fecha aqui essa tela, certo? Os seguintes dispositivos estão com os horários internos errados e não foram ajustados. Isso aqui é show de bola. Por quê? Eu já sei que meu dispositivo não está com a hora correta e eu já posso entrar lá e fazer essa atualização, coisa que antes não era possível, certo? Então aqui está o nome, um DVR, o MHDX 1004, aqui está o número do IP, a porta, certo? O status dele, que está aqui online, número de série e tal. Se você precisar fazer alguma alteração nele, por exemplo, do nome, é só clicar ali naquela caneta e colocar aqui, ó, teste DVR Intelbras, certo? Só para efeito de mudança do nome, certo? Clico em salvar e ele já mudou aqui essa opção. Clico em confirmar, fala novamente que o horário está, digamos, alterado, certo? Bom, eu vou fechar aqui essa parte do dispositivos, certo? E se eu precisar agora atualizar, por exemplo, aquele horário, aí eu já entro na segunda parte aqui, que é na configuração do dispositivo. Ele já está aqui, ó, conectado, certo? E aqui o que é bem interessante se observar é que aqui você pode mexer algumas coisas diretamente no DVR. Por exemplo, aqui em rede, a gente pode visualizar como é que está a configuração da rede, certo? O IP está DHCP, ou seja, ele está pegando o IP automático. Eu poderia mudar aqui, que é bastante importante você deixar o número do DVR estático, certo? Mas por enquanto eu vou deixar assim. As portas, né? As portas de acesso, essa aqui é 37, o final a 3777, o final 37778, a porta HTTP, certo? Então essas portas aqui são as portas padrões. O DDNS, que eu ainda não criei, mas se você precisar criar o DDNS, é só clicar aqui em habilitar. Aqui, ó, é só habilitar aqui no Intelbras DDNS e você vai colocar aqui o endereço que você queira, por exemplo, teste. Deixa eu colocar aqui em minúsculo, teste, papo, segurança,
certo? Sem acento. E aqui você coloca o e-mail, @paposegurança.com.br. Se eu clicar aqui em aplicar, vamos ver se ele vai criar. Informações do DNS salva com sucesso. Vou clicar aqui em salvar. Deixa eu entrar lá novamente para confirmar se ficou salva essa opção. Opa, deixa eu só desconectar aqui. E aqui, aparentemente, ele já criou esse domínio teste Papo Segurança, certo? Bom, voltando para essa parte aqui, em dispositivo remoto, aqui nós poderíamos, por exemplo, adicionar câmeras IP dentro desse DVR, certo? Que ele tem disponível um canal. Aqui eu visualizo também a parte do HD, eu estou sem nenhum HD espetado nele. E aqui embaixo eu posso criar, por exemplo, os usuários ou por exemplo, alterar a senha, certo? Então, se eu quiser adicionar um novo usuário, eu coloco aqui o nome porteiro, certo? A senha, é importante observar que agora você pode colocar senhas com letra maiúscula, minúscula, inclusive com números, certo? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, porteiro, com a letra maiúscula, 1, 2, 3, 4. E embaixo eu confirmo a senha, porteiro 1, 2, 3, 4, certo? Vou colocar ele aqui no grupo de usuários e vou marcar aqui essas opções para ele visualizar e para ele também ter acesso às gravações. Clico em salvar e aí ele já salvou aqui a senha desse usuário porteiro, certo? Bom, aqui nessa parte de manutenção é onde a gente pode, por exemplo, fazer a configuração da hora, né, que ele está dizendo que a hora está errada. E aqui de forma muito fácil para você fazer essa configuração, é só clicar aqui ó, em sincronizar e ele já vai fazer a atualização desse horário com o computador. O erro está aqui de fato no meu computador. Deixa eu só aqui alterar. Vou colocar aqui. De fato era a hora do meu computador que estava errada. Então atualizei, dia 1º/6, nesse horário aí. Vou colocar aqui aplicar e salvar. Esse aqui também já é uma forma de você, se eu quiser deixar aqui habilitado o NTP, ele vai fazer essa atualização pela internet, certo? Isso é bem interessante porque aqui você já visualiza duas coisas. Uma, que o seu DVR está de fato conectado na internet. E o outro é que você vai ter sempre o horário atualizado de forma perfeita, né? Porque é pela internet. Então, basicamente, isso aqui que eu queria falar nessa parte aqui dos dispositivos. Voltando aqui, eu queria só me atentar mais um ponto aqui, que é essa configuração do sistema. E aí, presta bem atenção aqui nessa tela aqui, porque tem uns pontos que é bem interessante. A primeira delas é esse tempo aqui do log, certo? Ou seja, tudo que for feito no computador, isso aqui é um arquivo muito, muito pequeno, certo? Então você pode deixar aqui em 90 dias. A reprodução instantânea, eu vou falar mais sobre ela, mas aqui você pode deixar 1 minuto, eu acho que é o suficiente, certo? A proporção da tela pode deixar em tela cheia. Isso aqui já foi uma mudança que eles fizeram, que seria a opção de quando você está, de fato, visualizando, adicionando, né, as câmeras lá, então ele já vai como tela cheia. A capacidade da rede, certo? Se a tua rede for de 100 megabits, certo? E aqui é nesse ponto aqui que você vai observar, ou se é uma rede gigabit. Então a minha rede aqui ainda é de 100 megas, né? Então eu vou deixar ele nessa ponta aqui. Acho que um dos pontos mais importantes está aqui, ó, memorizar a última visualização. Ou seja, todas as configurações que você fez no sistema, na tela lá de reprodução, né? Se não tiver marcado essa opção aqui, quando você fechar o software aqui e abrir novamente, essa imagem aqui, ele vai perder essas configurações. Então, quando você deixa marcado isso daqui, ele salva. Isso é muito legal. Se você quiser deixar que ele inicie junto com o Windows, certo? E não mostrar, por exemplo, as mensagens de alerta do serviço de UPnP, eu deixaria também desativado. Aqui tem a linguagem, né? Então, em português. Se quiser sincronizar a hora com o computador, certo? E o formato de hora para 24 horas, certo? E aqui você pode importar ou exportar essas configurações que você fez, certo?
Aqui em disco, pessoal, aqui você pode, isso aqui é um dos pontos bem importantes, que lembra que ele pediu para instalar um sistema de gravação. Aqui, digamos que ele vai simular um DVR, um NVR, digamos, você possa entender dessa forma. E aqui você vai salvar essas imagens dentro do computador. Mas para isso, você precisa de fato fazer essa formatação aqui para que ele possa fazer essas gravações. Então, se eu quiser que ele libere esses 6 GB aqui, é só clicar em liberar, certo? Ele está dizendo que todas essas informações serão apagadas, caso tenha alguma, né? Então eu vou alocar aqui 6 GB, mas eu posso, o sistema já me diz aqui que eu posso colocar até 21 GB. Então eu vou colocar aqui, alocar esses 6 GB, e ele já vai deixar esse espaço reservado aqui para que eu possa fazer as gravações do sistema, certo? Ele fica aqui nessa opção aqui, por exemplo, parar a gravação quando ele preencheu os 6 GB, ou ele pode sobrescrever, e aí ele vai fazer esse processo automaticamente. Aqui os diretórios, onde ele faz a gravação das fotos e das gravações de vídeo, né? Então nessa área aqui. A parte do alarme, aqui você vai precisar entender só alguns pontos aqui, que é na hora que ele faz a gravação, ele já entra como stream principal. Ele vai tocar o alarme, caso você queira, e ele também pode fazer um loop, ou seja, ele pode reproduzir esse áudio várias vezes, certo? Aqui está exatamente o som que você pode setar, certo? Aqui, por exemplo, quando detecta um movimento, então, se você quiser deixar com esse som aqui, você deixa, senão você pode alterar, certo? Aqui o e-mail, você pode configurar as configurações para que quando houver uma ocorrência, você pode configurar o e-mail, e aqui também está a versão, certo? E um dos pontos muito importante que eu achei legal aqui no Synex foi exatamente que ele coloca as informações do meu computador, certo? As informações de áudio, de software, tudo que está embarcado aqui, eles já colocaram essas informações aqui, certo? Inclusive a informação da rede. Mas o mais importante é que as atualizações, você não vai mais precisar baixar um novo software, ou seja, é só vir aqui e verificar a atualização e automaticamente ele vai fazer a atualização do Synex. Isso aí deu nota 10 para essa nova plataforma aqui, certo? Bom, entrando aqui nesses ícones aqui de cima, eu vou me deter a apenas alguns, não a todos aqui, mas o visualização que vocês já conhecem, né? Esse aqui é o de praxe, né? Se eu quiser colocar mais de uma tela, eu só abrir ele várias vezes aqui, Então ele vai me dar uma possibilidade de até 4 telas, certo? Lembrando que quanto mais telas você tenha, maior é o processamento, melhor tem que ser a sua máquina, certo? Então aqui a nível de teste, eu vou deixar com a visualização de uma tela só. E essa nova interface aqui que eu achei muito legal, ficou bem enxuta, bem mais direta ao ponto, né? E aqui, para que vocês possam reconhecer algo melhor, eu tenho aqui onde ficam os meus dispositivos, estão nessa parte aqui de cima. Os favoritos, que a gente vai fazer uma configuração já aqui. O PTZ, e aqui seria exatamente a parte de onde a gente consegue visualizar uma câmera, até 36, ou eu posso já ter mosaicos personalizados aqui, ou eu também posso criar o meu, certo? Então eu vou colocar aqui no 1 e vou abrir apenas a câmera 1, que é que está aqui no meu DVR. Observem aqui que ele já mostra a resolução dessa câmera, já entrou aqui no streaming principal, né? Que aí você vê essa câmera com a qualidade muito boa. Se eu quiser visualizar ela em tela cheia, é só clicar com o botão direito, e aqui eu vou abrir ela em tela cheia. O que ficou legal é que aqui eles colocaram vários atalhos aqui, só clicando com o botão direito, que facilita muito a nossa vida, certo? Como fechar o canal, fechar todos os canais, iniciar o áudio, né? Iniciar um áudio bidirecional é como se você pudesse fazer uma ligação, iniciar uma conversa com o DVR, se ele estiver espetado numa TV com um cabo HDMI, você vai conseguir falar, as pessoas vão poder te ouvir. Pode iniciar a gravação, tirar uma foto, um triplo disparo, iniciar uma reprodução de 15 segundos e até 10 minutos para trás, ou ir para o sistema de reprodução, certo? A proporção da tela, então aqui a gente pode configurar de vários formatos a tela, o tipo de stream, certo? Principal, ou deixar ele como automático, fazer um ajuste nessa imagem de brilho, de contraste, de cor e saturação, isso é muito bacana. E a configuração desse canal, certo? Que aí a gente vai direto lá para o DVR e fazer essa configuração, por exemplo, se eu quiser alterar
o nome, certo? Se eu quiser alterar o nome desse canal, eu vou vir aqui, ó, deixa eu ver aqui, vou vir aqui, ó, em CAN1 e posso alterar esse nome, certo? Se eu quiser colocar essas informações, vou mostrar o nome, então CAN1. Inclusive eu posso alterar de local aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, aqui no lado direito. Vou clicar em aplicar, certo? Salvar. E as configurações serão salvas. E aí quando eu voltar lá, essa imagem vai estar agora, ó, com câmera 1, já está marcado aqui. Isso ficou muito, mas muito legal, certo? Então, para quem já conhece o Simplus, essa base aqui dele é muito semelhante, certo? E eu quero só explorar um pouquinho mais aqui dessa parte da visualização no quesito, esse ponto aqui dos favoritos, ó. Preste atenção. Como é que eu utilizo essa opção aqui do favorito? Digamos que eu quero que toda vez que meu software, quando for fechado, por exemplo, ele entre com essa imagem aqui. Então é simplesmente eu salvar, clico em salvar e coloco assim, tela inicial. Digamos que eu deixe dessa forma aqui e vou salvar, certo? O que é interessante é que você pode ter várias opções dessa aqui. Por exemplo, eu vou modificar aqui esse cenário, eu vou colocar, por exemplo, aqui com 36 câmeras, certo? E digamos que essas 36 câmeras aqui que eu estou setando aqui, eu vou colocar o nome, por exemplo, câmeras dos corredores. Então, quando eu der apenas dois cliques, ele vai, por exemplo, para essa opção das câmeras dos corredores. Então, vou colocar aqui câmera corredor, certo? Deixa eu... um pouquinho. Câmera do corredor. Então, já está salvo aqui. Para você entender como isso aqui funciona, eu vou dar dois cliques em tela inicial. E olha o que é que vai acontecer. Ele vai automaticamente para aquela tela que eu deixei salva. Se eu clicar em câmera do corredor, ele vai agora para as 36 que eu tinha deixado configurado. O que é interessante observar? O que é interessante observar quando você deixa esses presets aqui pronto, é que isso facilita muito a vida do porteiro, da pessoa que vai estar visualizando, o síndico, por exemplo. Tá entendendo? Então, se eu fechar aqui o programa aqui agora, e vale salientar que essas configurações são salvas no momento que você está aqui fechando o programa, certo? Então eu vou fechar, ele pede a senha, tem certeza que deseja sair? Vou dizer que sim. E aí o que vai acontecer? Quando eu abrir novamente aqui o Synext, ele já vai abrir exatamente na última tela que eu deixei, certo? Isso aí vai de encontro àquela opção que eu falei lá nas configurações do sistema, que se eu deixasse salvo aquela opção, se eu deixasse marcada aquela opção, ele iria voltar exatamente para a última configuração. Então vamos ver que ele vai voltar para a última configuração que eu deixei aqui. Quando eu clicar aqui em visualizar, então após eu fechar, já fica tudo salvo aqui, ó, câmera do corredor, ele já vai visualizar a tela com 32 câmeras, ou por exemplo, tela inicial, que vai ficar aqui aquele mosaico com 4, automaticamente conectado naquela câmera que estava configurada. Isso é muito, muito interessante. Bom, pessoal, vamos agora para a parte aqui de reprodução. Nessa parte de reprodução, o que eu achei muito, muito bacana foi que eles deixaram aqui um tutorial, certo? De como você pode fazer todo esse procedimento. Eles resumiram isso aqui em 3 passos. O passo 1 é onde você busca gravação, o passo 2 você visualiza na timeline e o passo 3 é onde você faz a exportação das gravações. Isso ajuda muito para quem não tem muita experiência, certo? Então aqui ele já mostra de cara aqui o passo 1 e o passo 2. O que é o passo 1? É buscar o dispositivo, ou seja, selecionar a câmera que eu quero essa gravação. E o passo 2 é definir a hora e a data que eu quero visualizar essa ocorrência, certo? Então eu vou colocar aqui, marcar o dia. Aqui embaixo eu marco um horário, certo? Para que eu possa fazer isso daí. E quando eu colocar aqui buscar, ele já vai buscar exatamente essa gravação. Como eu estou aqui sem um HD no meu DVR, mas aí é bem simples para você entender. Ele puxa na timeline aqui todos os momentos da gravação, certo? E aí você pode avançar, retroceder e você ter todas essas imagens aqui em tempo real, certo? É muito simples para que você possa ter
é essa visualização aqui. Não tem nenhuma gravação, mas deu só para entender, certo? Outro ponto aqui que é bem interessante é nessa tela de visualização aqui, aí eu já vou querer linkar essa informação para um outro tópico. Se eu colocar aqui em gravação, certo? Ele vai estar gravando na minha máquina, certo? No meu computador. Essa filmagem aqui, essa imagem, na verdade, ele vai estar gravando no meu computador, certo? Eu vou clicar aqui em parar, certo? A gravação da seguinte câmera foi finalizada, pode se encontrar na aba de mídia, e é exatamente aqui que eu quero falar, certo? O outro ponto também, só para a gente visualizar isso de uma forma direta, lá nessa guia chamada mídia, é esse ponto aqui chamado foto, certo? E o que vale salientar é que eles implementaram uma situação muito bacana, que além de eu fazer a captura dessa foto, eu posso fazer uma ocorrência aqui, teste no novo SceneNext, certo? Isso aqui ficou muito legal. Eu clico aqui em salvar, ele já leva essas informações aqui, a hora e a data que isso aqui ocorreu, certo? Vou colocar em salvar. E aí eu quero falar desse ponto aqui chamado mídia, certo? Esse ponto mídia aqui, olha que interessante. Quando eu dou 2 cliques aqui nessa foto, ele vai aparecer exatamente aquilo que eu escrevi, a hora e a data, ele traz esse registro para cá. Isso é muito importante para quem precisa fazer situações de forma muito rápida. Bom, e aqui nessa parte do vídeo, você vai clicar aqui, ó, abrir no diretório, e quando você der 2 cliques, o que é que ele vai fazer? Ele vai abrir o player. Lembra que foi instalado aquele player, né, junto com o programa? E olha, você já tem esse gerenciamento aqui dessa imagem e que ficou muito legal também para que você possa visualizar essas gravações. Aqui em cima eu só quero dar mais um detalhe aqui, é que você pode marcar, certo? Deixa eu parar ela aqui. Você pode marcar esse arquivo e exportar, certo? E exportar ele em um formato, por exemplo, AVI, que aí dá para ser visualizado em qualquer plataforma, certo? Então eu escolho aqui um local onde eu quero fazer essa gravação. Eu vou colocar aqui, na área de trabalho, certo? Vou selecionar e ele pronto, já fez a exportação. Se eu quiser visualizar isso daqui, eu vou clicar aqui na minha área de trabalho e já vai estar aqui o arquivo, ó, no formato em AVI, que por exemplo eu posso abrir no Windows Media Player. Pronto, tá aí, ele já abriu essa imagem aqui no Media Player, certo? E aí qualquer pessoa vai poder visualizar essa imagem depois de exportado. Bom, eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui esse momento vendo esse review do software SceneNext. De fato, ele trouxe muitas melhorias, um software muito rápido e muito interativo, né? E também com algumas melhorias que fizeram de fato esse software aí chegando, né? Então a Intelbras está de parabéns. Uma grande observação que quero deixar para vocês é que esse software trabalha com até 100 câmeras, certo? Sendo ela 16 em Full HD. E isso traz para você uma melhor segurança, mas claro, quanto maior o número de câmeras, melhor tem que ser a sua máquina, ou seja, o processamento. Digamos que para colocar as 100 câmeras você precisa aí ter um Core i7 e, sei lá, 16 GB de memória. Então não adianta querer colocar 100 câmeras para visualizar todas elas em tempo real e você não tem uma máquina que de fato comporta isso daí. Então o software vai travar, a tua máquina não vai suportar isso daí. Mas o que é legal, lembra das configurações personalizadas que você pode criar vários mosaicos e ali você pode ter um sistema menor com uma velocidade maior e tendo esse gerenciamento de forma em 2 cliques você ter esse resultado aí. Então essa foi mais uma dica aqui do canal do Papo Segurança.